Olá, seja bem-vindo ao Papo em 4 Estilos e no papo de hoje nós teremos o professor Laércio Neves, justamente falando sobre gestão e liderança de pessoas. Um bate-papo sensacional. Seja muito bem-vindo e bora esse bate-papo! Bora, pessoal, é isso aí. Então, hoje nós temos aqui o professor Laércio Neves, uma referência na área de saúde, na área de liderança. E antes de começar, eu vou pedir para todos vocês, por favor, vai curtir agora. Vocês não sabem o quão importante isso aqui no canal para a gente levar um conteúdo de qualidade para todos vocês, tá bom? Então, com vocês aqui, o professor Laércio Neves. Meu amigo Laércio, muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que a gente já conhece um bom tempo e a sua amizade realmente é sensacional, é fantástica. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Olha só, meu amigo doutor Alexandre Ubila. Para outros, para mim, aquele Alê, aquele que eu vou lá na Avenida Paulista, no lançamento do livro. Oi. Tem um livro aqui autografado e hoje faço questão de estar junto com você e com toda a sua audiência. Muito obrigado pelo convite e pela parceria de sempre, viu? Que bacana. Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço e tenho a certeza que tudo isso é muito recíproco. Para quem conhece o professor Laércio, ele é uma referência na área da saúde, na área de liderança, é enfermeiro, né, Laércio? A sua profissão, né, a sua docência é na enfermaria, não é isso? Exatamente, a minha graduação foi em enfermagem, e aí depois eu acabei trilhando, inclusive no mestrado, quando nós fizemos o mestrado juntos, que em algum momento eu acredito que você vai falar, exato. Eu peguei dentro do mestrado, a minha linha de trabalho, de atuação, foi voltada para uma ferramenta dentro da enfermagem. Olha só, pessoal, como isso é bacana de nós estarmos conversando, é que muitas vezes, muitos comentam de que há uma contradição entre as áreas, né? Então, desde medicina, da fisioterapia, da educação física, da enfermagem, da psicologia, e hoje, nesse bate-papo em 4 estilos, é justamente o oposto, né? O quão eu já precisei do meu amigo Laércio, e o Laércio fez a mesma coisa comigo, e de uma forma mútua e muito positiva. Então, hoje nós vamos falar muito sobre essa questão do positivismo, sobre a questão da área da saúde, e como uma área ela pode realmente ajudar a outra. E nesse sentido, meu amigo, eu sempre vi que você tem uma área da liderança muito forte, né? E em todos os aspectos. O que você costuma abordar sobre isso? Que há uma diferença entre a liderança e uma chefia, não é isso? E o que você fala um pouco sobre isso? O que dá para levar para todos nós aqui? Legal. Ale, quando você fala que nós estamos dentro, mesmo que você dentro de um determinado segmento, ainda dentro do guarda-chuva saúde, e eu dentro de um outro segmento, mas dentro do guarda-chuva saúde, nós trabalhamos dentro de uma equipe multiprofissional, onde olhar o paciente como um todo faz toda a diferença para um bom profissional, né? Então, muitas vezes, nós não conseguimos perceber o quanto nós devemos estar unidos discutindo sobre a evolução de um quadro, por exemplo, de um paciente. E quando nós estamos voltados para dentro de uma organização ou dentro dos setores de saúde, trabalhar com gestão e trabalhar com liderança são coisas distintas, porém, ao mesmo tempo, muito próximas. Por quê? Porque quando nós falamos de liderança, é algo que as pessoas querem buscar a cada dia, querem ser líderes porque acreditam que precisam se destacar, porém, se esquecem que a liderança ela é resultado da sua forma de gerir, da sua forma de gerenciar. Então, a liderança é uma permissão em que a sua equipe dá a você para ser o líder deles. E pode ser que eles não te dêem essa permissão. E aí, se eles não te dão essa permissão, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu papel de um gestor.
Então, quando você entra para trabalhar, você sabe muito bem, fiquei por muitos anos como coordenador de uma universidade aqui no estado de São Paulo, na qual nós trabalhamos juntos lá. Exatamente. Eu dentro de uma área, você dentro de outra área. E como coordenador, eu tinha ali meu papel como um gestor, de entregar resultados. E eu gerenciava o quê? Pessoas, gerenciava processos, gerenciava materiais, insumos. E aí o time que trabalha comigo, que nós na época nós tínhamos 30 professores ligados ao Laércio, eles é que vão falar se o Laércio era um bom líder ou não. E o grande lance hoje de tentar levar para as pessoas é isso. Eu não posso afirmar que eu sou um líder. Eu posso afirmar que eu sou um gestor. Aí, as pessoas que trabalharam comigo, os meus superiores, os meus pares é que vão olhar e falar, não, ele é um líder. Ele tem a capacidade de fazer isso, ele tem a capacidade de fazer aquilo. Então, hoje, a liderança e a chefia, elas andam lado a lado, a liderança e a posição de gestor, ele anda lado a lado, porém, alguns não vão conseguir ainda conquistar a liderança, porque ainda não conseguem reunir a sua capacidade gerencial. E tem uma frase que é muito bacana, que eles falam o seguinte, antes de conhecer, né, de saber o que é o cargo, você precisa conhecer as pessoas, né? E o quão difícil também é conhecer as pessoas e as adversidades, né? Que isso tem no mercado. E, obviamente, influencia os fatores pessoais, os fatores financeiros, e para o gestor ele identificar isso, ele precisa ter um jogo de cintura muito, muito forte, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para você sobre essa questão da liderança. Você já foi mal liderado ou chefiado? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitos dos que nos ouvem pelo podcast e nos assistem aqui pelo YouTube, acredito que sim, né? Alguns não, tem até como referência, mas você já foi, e o que você fez para contornar essa situação? Porque é uma realidade muito forte, não é isso? Eu já fui diretor e coordenador e supervisor. Então, eu já dirigi uma instituição hospitalar. E acima de mim eu tinha quem? O CEO, tinha a presidência, né? E eu tinha abaixo de mim a supervisão e a coordenação. Então, vamos imaginar que na universidade eu era coordenador, então eu tinha acima a diretoria, eu tinha acima o reitor, né? Eu tinha abaixo quem? Os professores e a supervisão, que era a supervisão de estágio. Quando eu olho para o meu histórico profissional como um gestor, sim, eu já tive algumas lideranças superiores tóxicas, né? E aí, como que eu faço para, de repente, não reproduzir isso para os meus subordinados? Então, eu costumo trabalhar, Ale, com um negócio chamado de alinhamento de expectativa, de sentar com as pessoas que trabalham comigo e verificar qual é a sua expectativa com relação à minha postura. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo, um hospital em um determinado estado, eu trabalhei lá, quando eu sentei para fazer alinhamento de expectativa, a primeira coisa que o funcionário falou foi aumento de salário. A expectativa que eu tenho em você é que você aumente o meu salário. E aí eu precisei colocar ele dentro de um eixo que é o qual eu não aumento o seu salário. Porque, primeiro, porque eu não sou o dono da instituição. E segundo, que hoje é nosso segundo contato. Então você vai precisar me entregar resultados para que eu possa ver o seu desempenho e assim conseguir ter uma determinação sobre o que é você. Agora, se você me falar que a sua expectativa sobre mim é ter um bom ambiente de trabalho, é que eu consiga ter resolução sobre aquilo que você vai trazer para mim, é que eu saiba trabalhar com os indicadores, aí sim eu vou conseguir. Então eu sempre tenho que entender que é mais ou menos, Ale, como se fosse um hot dog, né? Onde a coordenação é a salsicha, você tem o pão do lado de cima, que é o dono, ou o diretor, ou o presidente, e você tem o pão do lado de baixo, que são os seus subordinados. Então, você tem que fazer um meio termo. Então, eu confesso a você que eu já fui um bom gestor, e já tive um bom gestor, e eu também já fui um mau gestor, e tive um mau gestor. Né? E como que eu consigo perceber que eu fui, em algum momento, um mau gestor? Porque quando nós falamos ser um mau gestor, aos olhos de quem? Entende? Então, aos olhos da organização, o Laércio entregava resultado. Mas aos olhos dos subordinados, o Laércio ele não estava contratando mais pessoas. Então, aos olhos do subordinado, eles não conseguiam enxergar que eu fui contratado ali para redução de custo.
Entende? Aos olhos da chefia, ele olha como? Laércio é sensacional, ele deu uma entrada para nós de 15% esse mês. Nós conseguimos ter uma entrega de 15% a mais e nós tivemos aí um gasto diminuído em X%. Agora, aos olhos de quem está embaixo, ele olha e fala assim, ele tinha que contratar mais uma pessoa para trabalhar com a gente. Ele tinha que contratar mais, entende? Então, todas as vezes que nós formos pensar o que está sendo bom e o que está sendo ruim, é aos olhos de quem? De quem está abaixo ou de quem está acima? E nesse item, eu vejo que na era digital que nós estamos, onde a comunicação acaba sendo muito forte também, e diga-se de passagem, você faz um trabalho sensacional também nas redes sociais, a comunicação entre um gestor e o funcionário é de extrema necessidade. E como que se faz isso? O que você recomenda àqueles que querem ingressar na questão da liderança, né? Eu vou abordar um pouco sobre a minha parte. Eu vejo que o lado comunicacional é muito importante, porém, não é colocar uma máscara, né? Agora eu sou um gestor, e não se compra isso, né, Laércio? Não dá para se comprar. Então, por exemplo, existem diversos cursos sobre liderança, e eu fiz, um exemplo, 10 cursos sobre liderança, mas isso não vai predizer que você será um líder assertivo. Exatamente, um assertivo, um líder nato, né? Não porque você não queira, né? Não porque a pessoa não queira, mas tem vários fatores. E eu vejo que o lado da comunicação é muito importante. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quando você me pergunta o que seria um bom líder hoje, o que ele deveria fazer, eu vou te responder que tudo depende do time que ele vai liderar. Porque se nós pensarmos numa analogia apenas, se você me permite, uma analogia, se eu pensar em Hitler e Madre Teresa de Calcutá, se eu pensar nas pessoas que eles lideravam, se eu inverter, se eu pegar Hitler e colocar ele para liderar o povo de Madre Teresa de Calcutá, ele vai acabar com aquelas pessoas, porque o estilo de liderança dele é autoritário. Madre Teresa de Calcutá tem uma liderança mais democrática, tem uma característica mais democrática, de mais ouvir, participar. Se ela for liderar o povo de Hitler está acostumado com o quê? Com comando. Então, vamos imaginar que o Alê, ele vai trabalhar num time onde todo mundo que trabalha ali tem pelo menos 10 anos de experiência naquele segmento. Então, aquela equipe espera do Alê o quê? Uma autonomia de trabalho. Espera que o Alê delegue e eles façam. Aí o Alê foi trabalhar com uma outra equipe, que é uma equipe mais recém-chegada, uma equipe mais insegura, mais fragilizada, e depende do Alê num aspecto mais de acompanhamento, de estar perto. E aí o Alê faz o quê? O Alê, ele quer dar autonomia, ele quer delegar. Então, o que eles vão olhar? Nossa, é solto aqui o negócio, né? Ele nem vem aqui para ver o que está acontecendo, ele não pergunta. Então, eu indico, a melhor forma de você liderar é fazendo duas coisas. Primeiro, escutando, e a segunda é identificando quem é o seu time. Porque um leão, ele lidera um bando de ovelhas. Mas um bando de ovelhas pode não liderar um leão. Nossa, tá? Sensacional. E olha só, eu acabei vendo, para quem não sabe, eu tenho um livro, eu acabei até presente ao meu amigo Laércio, que fala sobre liderança, né? Quem perde telhado pode ganhar as estrelas, que fala sobre liderança, e tem uma parte aqui que eu acabei escrevendo que fala o seguinte, página número 32, hein? Ele fala assim, você está pronto para assumir um cargo de liderança? E aí eu faço algumas perguntas, são 5 perguntas básicas, né? Ele fala, eu sou competente na minha função atual? E tem uma pergunta que eu fiz assim, será, eu quero mesmo essa nova função? Por quê? Eu quero, mas será que se eu chegar lá, será que eu vou saber o que fazer? Porque é isso, né, Laércio? Eu cheguei. Ih, caramba, mas e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? O que eu faço? Aí tem uma outra pergunta que eu fiz, que fala assim, eu posso motivar essas pessoas?
porque é muito importante isso, porque as pessoas muitas vezes já vêm num nível de dificuldade profissional, pessoal, familiar, financeiro, social, e aí chega justamente no trabalho, no emprego, e cabe também ao gestor motivar, né? Enfim, isso é muito discutível, né? E tem uma outra pergunta que fala assim, eu estou pronto para supervisionar outras pessoas? E tem uma, Laércio, que fala assim, ó, posso superar as minhas falhas? Não, essa eu acho, é uma das perguntas que eu mais gosto. Posso superar as minhas falhas? Porque um gestor erra também, não é, Muito, Laércio? O que muito. você acha? O que acontece hoje, você sabe que eu sou um apaixonado por moto, né? Exato. Eu ando de moto em São Paulo, eu ando de moto para qualquer lugar que eu vou de moto, e eu ando de moto esportiva. Então, eu ando em autódromo, eu gosto mesmo. Então, não adianta nada. Hoje eu tenho uma moto 1000 cilindradas. Não adianta eu pegar uma moto de 1000 cilindradas e entregar na mão de um cara que estava acostumado a pilotar CG. Pode ser que ele não vá conseguir explorar a moto no que ela pode ser explorada. Do mesmo modo que não adianta nada eu pegar um cara que pilotava uma moto de 1000 cilindradas e colocar ele numa CG, porque ela vai dar o máximo, que é 120 na estrada, e ele estava acostumado a 290. Então ele não vai ter o mesmo nível de adrenalina. Alguém pode olhar e falar, imagina, você dava 120. Ele fala assim, então estou acostumado a andar a 250. Então nós precisamos entender primeiro o seguinte, somente o conhecimento não é competências. Somente habilidade não é competências. E somente atitude não é competências. E Dalberto Chiavenato, que é uma referência na área de gestão, ele fala que competências é a reunião do conhecimento, da habilidade e da atitude. Para eu poder responder essa pergunta que você coloca aí, como que o gestor está fazendo para trabalhar os seus pontos a melhorar, é eu pensar que qual a importância de um mentor? Você sabe, você é um mentor. A pessoa que quer entrar hoje na área da natação, quer ser um professor, um educador na área de natação, ele precisa ter um mentor. Ele precisa ter alguém que vai dirigir. E não posso procurar um mentor, eu estou aprendendo a andar de bike. Quem é seu professor? É fulano. Ué, mas ele não tem bicicleta. Mas ele faz uma mentoria. Ué, mas ele nem sabe andar de bicicleta. Mas ele é sensacional. Inclusive, ele sabe que a bicicleta tem 2 rodas. Está errado. Por quê? Porque o mentor tem que ser aquele que hoje está onde eu quero estar daqui 10 anos, e ele já passou por ali, entende? Então, ele vai conseguir me mostrar o seguinte, Alexandre, Laércio, João, Maria, não existe ponto negativo, existe ponto a melhorar. Então, vamos trabalhar, e aí ele faz o quê com você? Ele ressignifica aquela sua falha. E aí você consegue entender alguns perfis que são chamados de perfil tubarão. O que é o perfil tubarão? Aquele resiliente, aquele cara que é CEO de uma empresa, aquele cara que é presidente de uma organização, e que ele não está enxergando aquele copo que quebrou. Ele não está ali, quebrou um copo. Por quê? Porque o pensamento dele é muito maior. Então, eu acredito que nós precisamos sair um pouquinho somente do conhecimento e reunir muito mais competências. E tem uma outra frase que isso me chama muita atenção, que é do Chiavenato. Ele fala assim, que as pessoas elas podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de uma organização e depende da maneira como elas são tratadas, que é algo também muito, muito bacana da gente comentar. Recentemente, eu ministrei um curso e uma das pessoas, ela falou, professor, eu fui humilhado, né? Era um professor, ele falou, eu fui humilhado pelo meu gestor, né? Pelo meu chefe, ele usou a palavra chefe, mas pelo gestor. E eu acredito que justamente é isso, né, Laércio? É lidar com as pessoas de maneira correta, muitas vezes não é fácil, mas de uma maneira correta. E aí tem uma frase que foi assim, que ela comenta assim, trate sempre os outros com respeito, né? Que a vida é uma dança das cadeiras, um dia sentado, no outro em pé. Né? É isso aí. É isso. Você corrobora com isso? Eu endosso fazendo a seguinte provocação. As pessoas são contratadas por currículo, por competência e são desligadas por comportamento. Entende? Então, muitas vezes,
quando nós queremos fazer pelo outro, a gente tem a mania de querer fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Mas isso é um erro. Por quê? Porque eu tenho que fazer pelo outro a forma com que ele está capaz de gerenciar aquilo, a forma com que ele precisa que eu faça por ele. Pegando um exemplo, vai numa roça, pega um porco do chiqueiro, tira ele de lá, leva no pet shop, dá um banho, corta as unhas dele e coloca na sua casa. Você vai ver que depois de 3 meses ele vai morrer. Por quê? Porque o porco está acostumado com aquele ambiente, o habitat dele é aquele ambiente. Quando você quer tratar aquele porco como você, de repente, gostaria de tratar o seu cão, pode ser que ele morra. Então, nós precisamos entender que cada pessoa tem uma particularidade. Cada pessoa, ela é diferente uma da outra. Então, quando eu penso, como que eu tenho que tratar o outro? Da forma com que ele quer ou precisa ser tratado. E hoje, o comportamento dentro das organizações, Ale, você deu um exemplo na parte inicial anterior, falando das redes sociais. Hoje, as pessoas não entenderam ainda que a rede social faz parte da pessoa. Então, o Alexandre, ele leva com ele a rede social. E quando eu digo a rede social, não é só o Instagram, Facebook, não. Hoje eu jogo Alexandre Ubila no Google, sai tudo. Fala tudo do Alexandre. Até a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, está tudo lá. Então, quando uma pessoa ela acredita que ela vai montar um currículo e ela vai mandar para as empresas, e as empresas vão pegar o currículo e vão chamar ele para uma entrevista, e só, isso foi até o ano 2000. Do tempo para cá, as pessoas hoje, existem plataformas em que eu vou vasculhar quem é aquela pessoa. E aí eu consigo entender se essa pessoa faz parte da cultura da minha empresa ou não. Laércio, e outro detalhe aqui, uma pergunta. A felicidade no sucesso das outras pessoas, isso faz também um líder de sucesso? Você considera que se faz um líder de sucesso? Extremamente, extremamente. E isso mostra quando você pega, por exemplo, e você vê, vamos pegar um exemplo aqui, nós dois aqui. Nós estamos aqui trocando uma ideia, batendo um papo, nós marcamos para um outro dia, não deu certo, e remarcamos, por quê? E tantos outros colegas, nós podemos citar aqui nomes de outros colegas em que nos bastidores, a gente estava conversando sobre a foto que eu publiquei, não é? Do nosso mestrado, e aí nós estávamos, e hoje, onde essas pessoas estão, né? Se nós pensarmos aí no Ednei, tá voando, você tá voando, nós temos a doutora Cláudia, nós temos não é? Exatamente. Tá todo mundo aí decolando, e aí, quando nós olhamos eles, quando nós olhamos um funcionário, quando nós olhamos, nós vibramos aquilo, fala assim, cara, que legal, ele foi meu aluno, ele foi meu funcionário, ou ele foi meu, não é? Então isso é muito importante, e isso só se dá, Ale, quando você tem a plenitude de que as pessoas podem fazer melhor que você, não igual a você, entende? As pessoas podem fazer melhor do que você, não igual a você. Então, eu tenho certeza que aqui, nesse podcast, você vai trazer pessoas melhores do que o Laércio, mas não igual ao Laércio. Porque igual ao Laércio é o Laércio, entende? Então, se nós tivermos isso, aí nós vamos entender um pouquinho da essência do branding, que estão falando hoje tanto, do branding pessoal, né? Que é a marca pessoal, que tem ali uma certa diferença, né? Mas é isso. Cada um tem a sua essência. Então, tem pessoas, às vezes, que elas vão vibrar quando alguém, de repente, está na pior, e elas podem ficar mais alegre ainda quando essa pessoa está na mais do que a pior. E tem pessoas que é o instinto dele vibrar quando essa pessoa está bem, e ele fica mal quando essa pessoa está mal. Então, por isso que aquela frase que eu falei, que se contrata por competência e se desliga por comportamento, porque técnica você ensina, caráter não tem jeito, Ale, não tem jeito. É verdade. Tem diversas passagens que eu gosto de falar sobre liderança, né? Principalmente quando nós abordamos sobre qualidade de um bom líder, né? E o quão é importante. E aí tem uma questão que se faz necessária, quem nos assiste também, quem nos ouve, que do Dorceles Versesi, que ele fala assim, o verdadeiro líder é aquele que consegue o melhor desempenho de sua equipe nas oportunidades em que ele se ausenta. É engraçado isso, né? Porque é justamente aquela situação. Muitas vezes, quando a pessoa ela está ausente,
talvez o funcionário pense, mas já que ele não está aqui, é agora que eu vou aprontar. Fazer. Não é verdade, Laércio? Já não aconteceu com você? E existem aqueles funcionários que falam, puxa, já que ele não está aqui, agora que eu vou fazer o melhor. Por quê? Ele não está aqui por diversas razões, motivos e tal, mas tem muito isso também, né? Então, eu não sei se já aconteceu com você, se você tem algum exemplo para isso. Você sabe que tem muitos, dentro da área da gestão, hoje, tem muitas pessoas que seguem da seguinte forma. Um bom gestor é aquele que, quando ele não está, as coisas funcionam melhor. Entende? Por quê? Porque quando ele está, as pessoas, ele entra no clima, fica uma coisa leve, tá todo mundo ali conversando, bate um papo, troca uma ideia, ele puxa um, puxa outro. E quando ele não está, as pessoas não querem fazer feio. Entende? Então, quando você está trabalhando numa organização na qual você não prepara alguém para assumir a sua posição, por exemplo, as coisas estão caminhando errado. Entende? Você sempre tem que preparar alguém para assumir seu lugar. E isso se dá em deixar as pessoas trabalharem e produzir quando você não está. E aí você consegue ver se as pessoas desenvolveram autonomia. Entende? O processo de autonomia é algo importante para um líder. É importante quando alguém, de repente, vai estar sendo preparado para assumir aquela posição. E porque hoje, dentro do mercado da saúde, Ale, muitas instituições contratam de fora, mas não promovem. Por que não promovem? Porque se eu tirar ele do lugar dele para promovê-lo, quem vai ficar no lugar dele? Ele não preparou ninguém. Então é mais fácil eu trazer de fora e mantenho ele lá. Então, por isso que algumas empresas, quando a pessoa pega e fala assim, Alexandre, vem cá, deixa eu te ensinar um negócio. Vai depender da mentalidade do Alexandre, de entender, ele quer que eu faça o trabalho dele. Ou de entender, que legal, ele está me ensinando algo a mais. Então é a mentalidade de cada um. Que legal, bacana. Querido, nós vamos encerrando aqui o nosso Papo em 4 Estilos. Nossa, não acredito! Rapidinho, né? Foi bacana, muito Passou legal. Muito rápido. Por falar em liderança, realmente o assunto é muito amplo, né? É diverso. Eu vou abordar aqui rapidamente, meu amigo, eu gostaria imensamente de te agradecer por você doar o seu tempo, por você abordar isso aqui com a gente, esse tema tão especial, e eu gostaria, se você pudesse, em dar uma última palavra em relação à liderança, a quem nos ouve e também a quem nos assiste, por gentileza. Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: é melhor estar preparado para nenhuma oportunidade do que ter várias oportunidades e não estar preparado. Então, você que está ouvindo, você que está nos vendo, se prepare para nada. Esteja preparado para nada. Porque muitas vezes, esse negócio da gente querer só se movimentar quando a água começa a subir não dá certo. Então, se você hoje está empregado, está trabalhando, a melhor época para procurar outro emprego é empregado. A melhor época para você ter outras ideias é empregado. A melhor época para você fazer alguma coisa é hoje. Então, esteja preparado para nada, porque quando aparecer as coisas, as oportunidades, você vai estar, com certeza, muito mais preparado. Sensacional. Professor Laércio Neves. Alexandre Bila, olha, muito obrigado, viu? Tamo junto, conte comigo sempre que precisar e vai ser muito legal nós estarmos juntos de novo. Que bacana, muito obrigado, professor, muito obrigado também a quem nos assistiu, a quem nos ouve também pelo podcast. Não esqueça, curte se você gostou aqui, esteja com a gente em todas as redes sociais, que nós vamos sempre levar conhecimento a todos vocês. Um forte abraço, meu amigo Laércio, e a todos vocês também. Obrigado, e a gente se vê semana que vem com um Papo em 4 Estilos.